Você já sentiu aquele medo paralisante na hora de pregar? Talvez o coração acelere, as mãos suem e você pensa, e se eu errar? E se ninguém entender? Se isso acontece com você, fique tranquilo e tranquila. Porque hoje nesse vídeo eu vou te mostrar como lidar com o medo de pregar, usando 3 estratégias simples e poderosas. Então fique até o final porque a última dica ela é transformadora. Eu sou o pastor Gessé Oliveira com quase 20 anos de experiência no Ministério da Pregação. Sou pastor, pregador, professor de homilética e escritor e eu sei exatamente como você se sente. E acredite, eu já enfrentei esse medo muitas vezes. Só que hoje eu vou te ajudar a vencer. Se você é novo por aqui, se inscreva em nosso canal para receber conteúdo de pregação toda semana. Conteúdo de despertamento espiritual. Ah, e me diga aqui de qual estado você está falando e qual que é o seu ministério. Quero saber tudo, hein? Pregador e pregadora, sem enrolação, eu já quero te dar aqui 3 maneiras para você aprender a lidar com medo na pregação. A primeira coisa que você precisa entender é que o medo ele é um sentimento. Se você é um ser humano, como eu sou um ser humano, tenha a certeza que você vai ter esse tipo de sentimento. Saiba que grandes pregadores na história e até mesmo dentro da Bíblia também tiveram muito medo. Mas uma grande diferença dos pregadores, dos homens da Bíblia e de outros grandes homens e grandes comunicadores da história é que eles aprenderam a lidar com esse sentimento. Talvez você ainda não aprendeu. Ou não tinha aprendido, que você vai aprender comigo aqui agora. E a primeira coisa que você precisa entender para você aprender a lidar com medo na pregação é que você não é o único a ter medo de pregar. Eu mesmo, com mais de 20 anos de experiência no Ministério da Pregação, tenho medo até hoje. Então fique tranquilo, fique tranquila, que você não é o único. Coloque isso na sua cabeça. Tem mais pessoas junto com você nessa. Inclusive, nós temos grandes heróis dentro da Bíblia que também tiveram medo. A exemplo disso é o Moisés. Moisés teve medo? Moisés teve medo. Em Êxodo capítulo 4, do versículo 10, quando Deus está chamando Moisés para aquela grande tarefa de libertar o povo do Egito, Moisés vira para Deus e diz: Deus, pode contar comigo que essa tarefa é tranquila. Claro que não. Moisés vira para Deus e disse: Deus, eu não sei falar, eu sou pesado de língua. E ficou morrendo de medo de exercer esse ministério lá no Egito. Jeremias, do capítulo 1, do versículo 6, é a mesma coisa. Jeremias foi levantado como um grande profeta do Senhor, que quando ele foi chamado, disse: Deus, eu sou jovem demais para fazer isso. Ou seja, ficou com medo. Mas enfim, o que ele fez para superar isso? Eu vou passar o segredo para você agora. Eles entenderam que Deus capacita os escolhidos. Então vamos combinar o seguinte: a próxima vez que você for pregar a palavra de Deus, ou você for dar uma saudação na igreja, se você for pregar uma palavra rápida de 5 a 10 minutos, começar a dar aquele friozinho na barriga, lembre-se que você não está sozinho e nem sozinha nessa caminhada, pregador e pregadora. Mas Deus está com você. E outro detalhe, tem mais gente com você no meio dessa caminhada, que também tem medo, mas aprendeu a lidar com isso. Então entenda de uma vez por todas que o medo é normal. Você tem que aprender a lidar com ele. Então, número 1, lembre-se que você não é o único. A segunda maneira é que você precisa aprender a lidar com medo para pregar a palavra de Deus. Não tenha medo do medo. Que é isso, pastor? Como assim? É isso mesmo, não tenha medo do medo. Entenda que sentir medo não é o problema. Você lembra do início do vídeo que eu disse que o medo ele é um sentimento? Todo ser humano tem. Então sentir medo não é o problema. O grande problema é deixar que ele te paralise. Querido, você precisa encarar o medo como parte do processo do crescimento ministerial na sua vida. E como eu disse, até os melhores pregadores, eles sentem aquele friozinho na barriga quando estão indo pregar a palavra de Deus. Eu sinto esse friozinho na barriga até hoje, mas eles usam isso como motivação para pregar a palavra de Deus. Eu, por exemplo, eu preguei ontem a palavra de Deus e o friozinho veio. Em vez de eu usar esse friozinho de forma negativa, eu usei de forma positiva. Pense que esse friozinho é uma dependência sua de Deus. Vai ficar tudo mais fácil. Agora vamos pegar um exemplo. Pense Pedro, Pedrão das Escrituras. Teve medo de andar sobre as águas, mas ao focar em Jesus, ele conseguiu avançar. Então, queridos, o segredo é confiar em Deus e continuar caminhando. Faça como Pedro fez. Na hora do desafio, na hora da pregação, olhe para Jesus. Foque em Jesus. Tudo vai dar certo. Então, não tenha medo do medo. Terceira maneira que você precisa entender para aprender a lidar com o medo de pregar. Essa é a mais forte, é a que eu mais bato na tecla com os meus alunos. Prepare-se! Prepare-se, homem de Deus. Prepare, mulher de Deus. Prepare, pregador. Prepare, pregadora. Você sabia que a preparação ela é a chave para reduzir o medo? Então, quanto mais preparado você estiver, mais confiança você terá. Então vamos lá, que nessa parte da preparação é comigo mesmo, professor de homilética. Eu vou te dar o passo a passo para você se preparar e se organizar
para conseguir sair bem e para conseguir lidar com esse medo aí. Pessoal, em primeiríssimo lugar está a oração. Não tem como você começar a se preparar para a guerra sem antes orar. A oração ela vai gerar relacionamento seu com Deus, vai gerar intimidade, vai gerar unção na sua vida. Então peça ao Espírito Santo para ajudar você, para auxiliar você nesse ministério da pregação, e peça a ele para ajudar você também a lidar com esse medo. Segundo, estude o texto bíblico profundamente. Irmãos, não adianta a gente querer ficar negligenciando a chamada. Precisamos estudar um texto bíblico com profundidade. Leia uma, leia duas, leia três, leia 10 vezes se possível, mas leia ele com profundidade, até esse texto ficar impregnado na sua mente. Terceiro, escreva um esboço claro. Irmão, mas seu esboço tem que estar muito claro. Não adianta você ter um esboço mais ou menos na sua mente para você ir pregar. Agora imagine, se o esboço não ficou claro para você, imagine para quem está te ouvindo. Para facilitar a sua vida, eu vou te dar aqui 5 elementos para você organizar o seu esboço de forma eficaz, para fazer um esboço bem estruturado. O primeiro elemento é o tema. E o tema é para quê? É para dar um norte para os ouvintes. Seu tema tem que estar muito claro. O segundo elemento é a introdução. A introdução é onde você vai adiantar o assunto para quem está te ouvindo. É na introdução que você prende as pessoas para entregar a mensagem. A sua introdução precisa estar muito clara também. Terceiro elemento é o desenvolvimento. O que é o desenvolvimento, pastor? É a explicação do texto. Sabe quando os irmãos vão ouvir você pregar e não entendem nada? É porque você não aprendeu a explicar um texto de forma eficaz. Então esse é o probleminha que as pessoas não conseguem entender. Quarto elemento é a aplicação. Irmão, não dá para você pregar sem aplicar. Se você não aplicar numa pregação, você fez qualquer coisa menos pregar a palavra de Deus. Aplicação, eu costumo dizer que é o exato momento que Deus fala com a igreja. Aplicação é basicamente você trazer ensinamentos práticos para os ouvintes. Eu vou te passar um bisuzinho aqui que eu utilizo e que eu passo para os meus alunos. Toda vez que você for aplicar, utilize sempre o assim como, porque aí vai ficar mais fácil. Exemplo, assim como Jonas se arrependeu, você também tem que se arrepender. Assim como a mulher do fluxo de sangue tocou em Jesus, você tem que tocar também. Isso é uma aplicação. Fazer uma conexão do texto antigo com o ouvinte contemporâneo. Ensinar ele na prática o que aquele texto tem a ver com ele. Por último, nós temos a conclusão. Conclusão é o mais tranquilo, que é você concluir a mensagem. Só que você tem que saber concluir também. E para você concluir de um jeito simples e profundo, é só você recapitular os pontos principais da explicação. E o último do passo a passo, e um dos mais importantes, e muita gente tem resistência e por isso dá tudo errado, se frustra enquanto está pregando. Pratique antes de pregar. Você pode gravar você pregando ou então pedir um amigo para avaliar você. Assim você vai perceber os pontos que você está errando e pode corrigi-lo antes de subir para pregar. Eu estou ensinando vocês aqui, estou lembrando a primeira vez que eu preguei. Suava frio, o coração estava disparado. Mas porque eu havia estudado e praticado, ou seja, seguido todo esse passo a passo, eu consegui superar o medo e entregar a mensagem que Deus tinha para o seu povo naquele dia. O medo de pregar é apenas um sinal que você está fazendo algo novo e importante. Queridos, confie em Deus. Lembre-se que Ele está com você e siga essas dicas para você pregar com ousadia e confiança. E não se esqueça, se esse desejo de pregar está em seu coração, tenha certeza que foi o próprio Espírito Santo que colocou. Ele chamou você para essa tarefa. Você não está nesse vídeo aprendendo a pregar por acaso. Queridos, e se você gostou dessa dica, eu sei, eu já estou indo embora, não precisa ficar triste, não precisa chorar. Então, por gentileza, curta esse vídeo, se inscreva no nosso canal e ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. E me conte aqui nos comentários qual é o seu maior medo de pregar, que eu quero ajudar você a vencer isso.